Você sabe como ocorre a revisão dos contratos? Sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. Neste canal, eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já te convido, se inscreva no meu canal e lembre-se, ative o sininho, que toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. E na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a revisão dos contratos. Falando em revisão do contrato, é claro que tudo aquilo que for acordado entre as partes pode ser revisto pelas partes, renegociado. Mas o que nós vamos tratar não é dessa revisão que decorre do acordo de vontades. Vamos tratar da revisão compulsória, aquela revisão que ocorre judicialmente. É importante lembrar que a regra é que o contrato deve ser cumprido em sua integralidade. Isso em razão do princípio da conservação do contrato, que é anexo à função social dos contratos. Entretanto, em algumas situações, será necessária a revisão do contrato. Essas situações elas podem ocorrer conforme regramentos que estão ou no Código Civil ou no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a forma de revisão do contrato no Código Civil não é a mesma da revisão do contrato no Código de Defesa do Consumidor. E com isso, nós conseguimos vislumbrar a existência de duas teorias. Uma teoria que é a chamada teoria da imprevisão, que caminha junto com a questão da onerosidade excessiva, isso dentro do nosso Código Civil, e uma outra teoria, que é a teoria da quebra da base objetiva do contrato, que esta nós veremos no Código de Defesa do Consumidor. Mas agora é necessário que nós façamos uma análise dentro do Código Civil. E no Código Civil nós temos dois dispositivos que tratam da revisão dos contratos. É o artigo 317 e o artigo 478 do Código Civil. Vamos a eles. Artigo 317. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Artigo 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Percebemos que o artigo 317 do nosso Código Civil, ele trata muito claramente da questão da revisão do contrato, enquanto o artigo 478, ele fala da resolução do rompimento do contrato mediante decisão judicial. Mas é preciso alertar que o artigo 478 ele é entendido pela doutrina como a última ratio, ou seja, a última opção, que mesmo analisando e aplicando o artigo 478, deve-se procurar garantir a preservação do contrato e, portanto, realizar a revisão do contrato. E somente quando esta não se mostrar possível é que deve caminhar a resolução do contrato. Esse é o entendimento da doutrina majoritária. E agora é o momento de nós indagarmos qual é a teoria que o nosso Código Civil adota. E nós temos uma dicotomia na doutrina. Uma primeira corrente defende que o nosso Código Civil adota a teoria para a revisão do contrato por fato superveniente como sendo a teoria da imprevisão, aquela que está pautada na cláusula rebus sic stantibus, ou seja, que a situação do contrato ela deve ser mantida, o equilíbrio do contrato deve ser mantido conforme
o cenário que está afetando esse contrato. Essa teoria era defendida pela maior parte da nossa doutrina. Inclusive, Flávio Tartucci ele assinala que o nosso código ele privilegia exatamente os fatos imprevisíveis como mecanismos, como causas que justifiquem a revisão do contrato. Uma segunda corrente, ela entende que o nosso Código Civil adotou a teoria da onerosidade excessiva, mas essa corrente ela é minoritária. E podemos então resumir que o nosso Código Civil ele adota a teoria, sim, da imprevisão como a teoria capaz de garantir a revisão dos contratos. E dentro dessa teoria da imprevisão insere-se também a onerosidade excessiva. Outro ponto que precisamos nos questionar é quais são os requisitos para que possa ocorrer a revisão dos contratos. Esses requisitos nós vamos encontrá-los na doutrina. Então, vamos conhecer requisitos para a revisão dos contratos. Primeiro requisito: o contrato deve ser, em regra, bilateral ou sinalagmático, trazendo direitos e deveres para ambas as partes. Portanto, o primeiro requisito para que um contrato possa ser revisto é que esse contrato seja bilateral. Portanto, existam duas partes que atuam nesse contrato e essas duas partes possuem direitos e deveres recíprocos. É importante observar que o artigo 480 do nosso Código Civil ele permite também a revisão dos contratos unilaterais, mas isso é uma exceção. A regra é que os contratos, para serem revistos, devem ser bilaterais e sinalagmáticos. Vamos ao segundo requisito. Segundo requisito: o contrato deve ser oneroso, com prestação e contraprestação, para que a eventual onerosidade excessiva esteja presente. Percebemos então que, para que o contrato seja revisto, deve haver um ônus para cada parte. Não é possível que o contrato seja oneroso para uma parte e outra parte seja gratuito. Para que haja uma revisão, é necessário a onerosidade recíproca, ou seja, que ambas as partes elas tenham que despender algo, tenham que suportar algum ônus que, com isso, no curso da execução do contrato, seja necessária a sua revisão. Vamos agora conhecer o terceiro requisito. Terceiro requisito: deve assumir o negócio a forma comutativa, tendo as partes envolvidas ciência quanto às prestações. Percebemos então que outro requisito é que o contrato deve ser comutativo, significando que as prestações, as obrigações e os direitos, eles devem estar em equilíbrio. Se estivermos diante de um contrato aleatório, em regra, esse contrato não é passível de revisão, porque o contrato aleatório ele permite que a parte escolha qual será a prestação que ela fará, ou o credor ou o devedor, a depender da natureza do contrato. Mas, nos contratos comutativos, as obrigações e prestações elas já estão definidas e, portanto, quando houver um desequilíbrio nessas obrigações e prestações, sendo esse equilíbrio superveniente, ou seja, posterior à formação do contrato, é que é possível buscar essa recomposição, esse reajuste, essa revisão do contrato. Vamos agora conhecer o quarto requisito. Quarto requisito: o contrato deve ser de execução diferida ou de trato sucessivo, ou seja, deve ainda gerar efeitos no tempo, que é o que prevê o artigo 478 do Código Civil. Percebemos como quarto requisito que o contrato, então, para ele ser revisto, ele deve ser um contrato que ou ele é diferido, significando que a prestação ela vai ser cumprida uma única vez, mas num determinado momento no tempo futuro. Ou então é contrato de trato sucessivo, que é aquele contrato em que há vários pagamentos, várias obrigações que se protraem no tempo. O contrato instantâneo, ele não é possível a sua revisão, justamente porque o contrato instantâneo, a partir do momento que ele é cumprido, que ele é feito, ele já é cumprido. Então, o contrato ele já se encerra ali.
A revisão por fato superveniente ela só vai se apresentar nos contratos ou de execução diferida ou de trato sucessivo. Vamos agora ao quinto requisito. Quinto requisito. Exige-se um motivo imprevisível, que é o que prevê o artigo 317, ou acontecimentos imprevisíveis e extraordinários, que é o que estabelece o artigo 478. Percebemos, então, com esse quinto requisito, que a revisão do contrato deve ser medida excepcional, uma medida que não deve ser utilizada em qualquer momento. Por quê? Porque exige a imprevisibilidade da situação que leva ao desequilíbrio contratual, ou então um fato extraordinário e também imprevisível, significando que aquilo que dá causa ao desequilíbrio do contrato deve ser algo grave, algo que vai onerar, vai gerar ali um desequilíbrio que precisa ser reajustado. Sobre essa questão da imprevisibilidade e da extraordinariedade que são as causas, eventos que são causas para a revisão do contrato, eu quero apresentar a vocês 2 enunciados da Jornada de Direito Civil, que são muito importantes para a compreensão dos 2 dispositivos, do artigo 317 e artigo 478. Vamos aos enunciados. Enunciado 17 da primeira Jornada de Direito Civil explica que a interpretação da expressão motivos imprevisíveis, constante do artigo 317 do novo Código Civil, deve abarcar tanto causas de desproporção não previsíveis, como também causas previsíveis, mas de resultados imprevisíveis. E o enunciado 175 da terceira Jornada de Direito Civil expressa que a menção à imprevisibilidade e à extraordinariedade, incertas no artigo 478 do Código Civil, deve ser interpretada não somente em relação ao fato que gere o desequilíbrio, mas também em relação às consequências que ele produz. Percebemos, então, que a melhor interpretação para essa questão da imprevisibilidade, da extraordinariedade, não é apenas olhar o evento extraordinário e imprevisível, mas também as consequências desse evento. Às vezes o evento ele pode ser até um evento, uma situação previsível, mas ela gera uma consequência imprevisível, uma consequência que onera e desequilibra o contrato, legitimando, portanto, a revisão do contrato. Vamos ao último requisito, que é o sexto requisito. Sexto requisito. Para que a revisão judicial por fato imprevisto seja possível, deve estar presente a onerosidade excessiva ou quebra do sinalagma obrigacional, situação desfavorável a uma das partes da avença. Observamos, então, que para a revisão do contrato não basta haver um evento imprevisto e extraordinário. É necessário também que esse evento gere uma consequência que desequilibre o contrato, a chamada quebra do sinalagma, significando a quebra do desequilíbrio contratual. E é importante também assinalar que não é necessário apenas que haja um proveito para a outra parte. Às vezes a outra parte nem teve a obrigação cumprida, nem teve ali, nem foi favorecida por esse desequilíbrio. Então não é preciso provar que a outra parte está se enriquecendo com o contrato, está sendo favorecida com o contrato. Basta provar que aquela prestação que a parte deveria cumprir se tornou onerosa, se tornou excessiva, foi desequilibrado o contrato em razão desse fato superveniente, tornando para uma das partes muito dispendioso cumprir a obrigação, muito mais do que era antes daquele fato imprevisto. Eu queria trazer também mais um enunciado da Jornada de Direito Civil sobre essa questão do desequilíbrio contratual. Vamos conhecer esse enunciado. É um enunciado 365 da quarta Jornada de Direito Civil, que estabelece o seguinte: a extrema vantagem do artigo 478 deve ser interpretada como elemento acidental da alteração das circunstâncias, que comporta a incidência da resolução ou revisão do negócio por onerosidade excessiva, independentemente de sua demonstração plena. Ou seja, por esse enunciado fica claro
que a parte não precisa demonstrar matematicamente, milimetricamente, o quanto que vai ficar oneroso, o quanto que se tornou desproporcional. Basta que exista ali a situação que demonstre que não há mais meios da parte cumprir essa obrigação, ainda que não tenha como precisar o nível, qual foi o valor que se tornou mais oneroso o contrato. E, com isso, eu queria encerrar falando dos 6 requisitos, dizendo que esses requisitos são cumulativos. É preciso a presença dos 6 requisitos para que possa haver a revisão judicial de um contrato. E agora, nós falamos muito do Código Civil, eu queria agora olhar para o Código de Defesa do Consumidor. Vamos ver como o Código de Defesa do Consumidor trata essa questão da revisão do contrato. Vamos olhar, então, o artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor. Inciso 5º. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Percebemos, então, que o Código de Defesa do Consumidor traz a teoria da quebra da base objetiva do contrato, ou seja, não é a mesma teoria, que é a teoria da imprevisão, aplicada no Código Civil. No Código de Defesa do Consumidor, não se exige a ocorrência de um fato imprevisto ou de um fato extraordinário. Basta que ocorra uma onerosidade excessiva para o consumidor para que seja autorizada a revisão do contrato. Um último ponto que é importante nós destacarmos é que, se o contrato ele já nasce com um desequilíbrio, a questão aí não é de revisão do contrato, a questão é de anulação do contrato por algum vício de consentimento que levou a parte a celebrar no contrato já com desequilíbrio. A única exceção a essa regra é o caso da lesão, que autoriza a revisão do contrato caso haja esse desequilíbrio no nascedouro do contrato, que é o que prevê o artigo 157 do Código Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 157. Ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação posta. O parágrafo 2º estabelece: não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Ou seja, falar em revisão do contrato é falar em revisão em razão de fatos supervenientes à celebração do contrato. Se o contrato ele já nasce desequilibrado, nós entraremos nos vícios do consentimento que levam à anulação do contrato, exceto no caso da lesão, que o Código Civil autoriza que, ainda que o contrato nasça com desequilíbrio e possa ser anulado, as partes, assim querendo, renunciem àquilo que eles receberiam a mais e reajustem o contrato para que ele passe a ter um equilíbrio. Finalizando nossa pílula jurídica, precisamos deixar claro: revisão do contrato é, em regra, por fatos supervenientes à celebração do contrato, ou seja, situações que acontecem após a celebração do contrato. Se a situação de desequilíbrio ela é contemporânea, ou seja, o contrato já nasce com desequilíbrio, devemos buscar a anulação do contrato, com a ressalva de que, no caso da lesão, e essa é a única possibilidade em que é possível o reajuste do contrato que nasceu já em desequilíbrio. Finalizamos, então, nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários a sua pergunta, que eu vou ter um imenso prazer em responder. E se você tem sugestão de outros assuntos para abordarmos em nossa pílula jurídica, deixe também nos comentários, que nós vamos preparar com maior alegria. E eu quero lembrar que essa pílula jurídica faz parte de um conjunto de pílulas jurídicas onde estamos abordando a teoria geral dos contratos. Peço ainda que você curta, comente e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso
ao ensino jurídico, ao conhecimento do direito. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.